Paz do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe. Hoje vamos fazer mais uma parte do estudo, obras da carne, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre cada coisa, tá? Vamos orar? Bondoso Deus, maravilhoso eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, meu Deus querido, em Tua presença mais uma vez. Peço perdão, meu Pai, de meus pecados, minhas faltas, ó Deus, diante de Ti. Te agradeço, Jesus, por mais um dia, te louvo, te exalto na beleza da Tua santidade. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Rei da Glória. Ó Deus poderoso, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Que o Senhor venha, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, falar ao nosso coração. Usa-me, ó Deus, para chegar, ó Deus bendito, Deus poderoso, aonde o Senhor quer, ó Pai, em nossas vidas. Na vida desta pessoa que está me ouvindo. Ó Deus bendito, fala conosco, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos dá vitória, para a glória do Teu santo nome. Amém. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor que está no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 20. As obras da carne, tá? Nós falamos sobre a idolatria, falamos sobre a lascívia, o adultério, a fornicação, né? Hoje nós vamos estar falando sobre inimizades, uma obra da carne. Vamos estar falando sobre imulação. Irmãos, a imulação é a mesma coisa do ciúme, é a mesma coisa de uma pessoa imitar outra pessoa, é a rivalidade. Tem Bíblia que traduz como ciúmes a emulação. Pessoas que gostam de imitar outras pessoas, umas fazem pelo bem, né? Como Paulo disse em Efésios, em Coríntios, sede meus imitadores, como eu sou do Senhor. Mas a palavra fala que as obras da carne são a emulação. Quem comete tais obras não entrará no reino do céu. Obras más. Meus irmãos, é uma pessoa que ela gosta de rivalidade, competir, uma pessoa que gosta de sempre estar à frente, ser oponente de outra pessoa. Um exemplo, eu tenho um horário para me fazer uma live, né? Deus colocou em meu coração para me estar fazendo naquele horário. O outro vai e faz também. O outro vai e faz também. E se torna uma rivalidade. E vão passando de um para o outro. Ao invés de fazerem a obra de Deus para alcançarem almas, estão tentando alcançar visualizações, status, competição, imulação, atacando uns aos outros, mentindo, às vezes até falando a verdade, mas estão ali querendo um ser melhor do que o outro, para destacar, para aparecer, para querer ser um melhor do que o outro. E nós vemos que tem pessoas, irmãos, que não gostam de ouvir a verdade, né? E nem gostam de estudar a palavra. Eles não gostam. Porque estudar a palavra dá trabalho, né? E nem todo mundo gosta de ter trabalho. Nem todo mundo gosta de mastigar o alimento, procurar, cavar, buscar, mas gosta de tudo mastigado. Não é assim? Vamos ler aqui nas Escrituras. O lado certo da emulação. Digamos assim. Efésios 5, verso 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Imitadores de quem? De Deus, como filhos amados.
imitar a Deus em tudo, no amor, na caridade, no trato, na longanimidade, na bondade, na mansidão, na temperança, na fé, na santidade, imitar a Deus, querer ser igual ao Senhor, não sermos Deus, imitar. Para nós entrar no reino do céu, temos que santificar nossas vidas, temos que ser santo, não ser igual, que ninguém é igual a Deus, ninguém. Mas temos que ser santo. O Senhor diz na sua palavra, sede santo, porque eu sou santo. A emulação humana, Deus está falando das obras da carne, carnalidade. O Senhor está falando de pessoas que imitam umas às outras, ou até querem ser superiores umas às outras. Fulano fez, eu vou fazer melhor do que ele. Aí ele tem não sei quantos inscritos, eu vou fazer mais que ele. Ele orou por revelação, eu vou orar. Ele orou 20 minutos, eu vou orar 1 hora. Ele fez uma campanha de oração, de 1 hora de oração, eu vou fazer de 3. Ele está fazendo uma campanha de madrugada, 3 horas da madrugada, eu vou fazer às 4, ou eu vou fazer no mesmo horário. Não que Deus, ele vai te impedir de você fazer. Amém. Se quer fazer, faz. Mas não faça por emulação, faça por amor. Faça porque Deus está te mandando, faça porque é pelo Espírito Santo de Deus. Não faça por contenda, como diz a palavra. Nós vamos buscar agora dentro da Bíblia. Olha o que diz aqui a palavra. Nós temos que considerar os nossos irmãos, como diz a Bíblia, superiores a nós. O Senhor mandou nós lavar os pés uns dos outros. Hoje não está sendo assim. Um está querendo ser melhor do que o outro, né? Eu sou melhor que fulano, se fulano é melhor que eu, e o outro vai indo, e ficam se matando no evangelho. Olha o que diz Filipenses 2, verso 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Tá vendo o que diz a palavra? Nada façais por vanglória ou por contenda. Cada um considere uns aos outros superiores a si mesmo. E hoje como é que está? Não está assim. Tanto nas igrejas como em canais de YouTube, rádio, seja onde for, é uma disputa. Disputa por audiência. Querer aparecer, ser melhor. O melhor é Cristo. Sempre será e sempre é Ele. Nunca que nós venha aparecer, mas que Ele apareça. Que nós venha se dedicar a aprender de Deus. Querer saber o significado das palavras. Para nós não errar. Quando nós se dedica a ler a palavra de Deus, examinar as escrituras, como diz a Bíblia. O Senhor diz examinar as escrituras, né? Quando nós examinamos a Bíblia, nós descobrimos, o Senhor nos mostra, se revela para nós o poder que tem na palavra. E nós não somos enganados, irmãos. Agora, se você não lê a Bíblia, se você segue conselhos de homens rebeldes, mulheres, né? Não leia não examina não estuda a palavra não tem para quê, fica só em casa. Quantas pessoas deixaram de congregar? Quantas pessoas deixaram de ir para a igreja para ficar no YouTube, procurando um canal desse, daquele, entrando em facções, rodinhas de contenda e se esquecendo, irmãos, do que Jesus nos ensinou para ser sujeito aos nossos pastores. No YouTube não tem pastor, irmãos. Não tem. Ele pode ter o nome, pastor. Ele está ali cuidando, ele está ali dando uma palavra. Mas ele não está vendo tua vida. Ah, irmão, mas o pastor da igreja também não está vendo minha vida. Ele pode não estar vendo tua vida na tua casa, mas ele é responsável pela tua vida, pela tua alma. E quando você está na igreja, ele está te vendo lá na casa de Deus. E quando você está ausente, o próprio Deus pode cobrar dele para ir te visitar. E se ele não for, aí é um negócio dele e Deus. Mas muitos deixaram de congregar para ficar defendendo homens e mulheres que eles nem conhecem.
que eles mesmos nem conhecem a palavra de Deus. Às vezes estão ali somente por interesse, por vanglória, por contenda, para emulação, contender uns com os outros, debater uns com os outros, querer ser melhor. Às vezes não se apareceu tanto onde ele congrega, ou na região que ele está, então ele quer se aparecer no YouTube, ou em outro tipo de aplicativo. Irmãos, sejamos servos de Deus, como Deus quer de nós. Vamos ler aqui uma palavra. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Vós servos, perdão, não falei onde está. Efésios, capítulo 6, o verso 5. Vós servos, obedecei os vossos senhores segundo a carne, em temor, em tremor, sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens. Tá vendo? Sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. O Senhor, ele fala que há pessoas que querem fazer boas obras somente na frente do seu chefe, do seu pastor, né? Não, faça como se estivesse fazendo para o Senhor, porque os olhos do Senhor, Ele nos vê em casa, Ele nos vê no trabalho, vê na igreja, vê no trajeto para a igreja, para o trabalho, em todos os lugares Deus está nos vendo. Façamos para o homem como se estivéssemos fazendo para Deus, não para nós sermos vistos pelos homens, mas sabendo que o Senhor vê tudo e Ele vai dar recompensa, seja servo, seja livre. Quantos que têm as suas obras escondidas? Quantos que têm as suas duas vidas? Quantos que vivem de aparência, para enganar, para mentir? Quantos que vivem dessa forma? Quando são idolatrados pelo povo, eles criam uma vanglória no coração. Deus não está feliz com o que está acontecendo, irmãos. Não está. Deus, Ele quer que nós abandone a emulação, como também as outras obras da carne que nós iremos falar. A palavra do Senhor nos fala que nós devemos ser fiel a Deus em tudo. Não é somente em algumas coisas, mas em tudo. Em toda a nossa maneira de viver. Tudo. No trabalho, em casa, como donas de casa, donos de casa, pais de família, solteiros, livres ou não. Como queremos ir para o céu disputando com nossos irmãos um lugar aqui na terra? Não, irmãos. A única coisa que deveremos lutar e porfiar é para entrar no céu. Lutar com todas as nossas forças. Quando o adversário da nossa alma dizer para nós que não precisa santificar, não precisa isso, não precisa aquilo, nós sabemos que precisa sim. E nós temos que lutar. Essa luta que é travada, nós devemos sempre colocar em nosso coração. Que não devemos perder para Satanás. Não devemos olhar para trás, mas olhar para Cristo. E dizer: Senhor, não me deixe perder a minha salvação. Não me deixe trocar a minha salvação por um prato de lentilha, por uma rivalidade, por uma emulação, porque o outro tem mais gente na sua live, tem mais gente na sua igreja, tem mais pessoas que gostam, tem mais gente que... Não! Porque o outro é mais usado, o outro... aquele lá tem aquele dom, eu vou orar para Deus me dar também. Deus não dá dom para ninguém ser rival um do outro, não. Deus dá dom para nós sermos úteis na sua obra. Ele reparte a cada um como Ele quer. Vamos ler. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. No livro de Coríntios, capítulo 12, verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Tá vendo? Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, quer dizer, a palavra revelada, as profundas revelações, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, quer dizer, o Espírito Santo, ele usa
O homem, não para o homem se exibir, não para me aparecer. O irmão tem o dom de profecia, eu também vou orar e Deus vai me dar. Porque eu também quero ser usado mais do que ele. Aquele lá tem o dom da revelação, eu quero para mim ser usado mais do que ele. Aquele lá, ele prega de um jeito, eu quero também para ser usado mais do que ele. Não, Deus não se agrada. Isso é soberba. A emulação é imitar, é querer ser melhor, é ser rival. Isso não agrada o Espírito Santo de Deus. Deus, ele fica entristecido. O Espírito Santo se agrada quando nós se colocamos na posição de servo, ser humildes, queremos servir uns aos outros. E lembremos sempre que o dom não é nosso, mas é do Espírito Santo. Ele usa como ele quer e for útil. Já teve pessoas que entrou no canal e também já falou comigo: irmã, eu queria tanto, como é que eu faço para receber esse dom? Irmão, não é eu que te dou o dom. Não é. Você tem que orar e falar para Deus: Senhor, me dá o dom segundo a tua vontade, aquilo que for útil para a tua obra e que eu venha suportar. Quando Deus distribuiu os dons para os seus servos, na parábola dos 10 talentos, o que foi que ele fez? A um ele deu 5, a outro ele deu 2 e a outra ele deu 1. Cada um conforme a sua capacidade. Deus não deu para eles. Por exemplo, se Deus tivesse dado para aquele que tinha capacidade de ter um dom, Deus tivesse dado 5, ele não suportou nenhum dom. Imagina os 5 dons. Os 5 talentos. Imagine. Deus deu somente um talento para ele. E se Deus tivesse entregado para ele os 5, Deus conhece a mim. Deus conhece você. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe do que eu sou capaz. Ele sabe do que aquela outra pessoa é capaz. Deus, ele nos capacitou. Ele nos entregou talentos para nós granjear na sua obra, para nós trabalhar para ele, não para nós se aparecer para nós, para nosso próprio proveito, ou para que o nosso nome cresça. Não, mas é para o nome do Senhor crescer. Mas está cheio de pessoas querendo que o seu nome cresça, que eles apareçam. Quando Deus faz uma obra de cura, né? Deus nos usa pela infinita misericórdia com os dons espirituais e opera uma obra de cura na vida de alguém. Deus revela algo e trabalha naquele algo aonde ele revelou. Deus fala na palavra, vai no profundo de uma alma e aquela alma vem chorando, dizendo: é Deus que está falando. Irmãos, nós não temos que inchar o nosso coração. Nós temos que descer e dizer: muito obrigado, eu não sou digno de ser usado pelo Senhor. Eu não sou digna de ser usada por ti. Quem sou eu? Eu sou apenas um vaso. E o Senhor é o oleiro, o Senhor faz como o Senhor quer. O Senhor trabalha como o Senhor quer na minha vida. Oriclama, labacê, aleluia, Deus. Se o Senhor quiser me usar para exortar, o Senhor vai exortar. Se o Senhor quiser usar para revelar, o Senhor vai revelar. Quantas vezes eu faço live e Deus fala que não é para mim orar por revelação naquela hora. Não é para mim, eu vou fazer campanha fora e o Senhor, ele diz: entrega a revelação. Outra hora o Senhor diz: não entrega. Não tem revelação. Porque ele me usa como na obra dele, naquilo que é útil. Se é útil pregar a palavra somente, amém. Se for útil entregar os dons, algo que Deus venha revelar, ele vai entregar. Senão ele só vai revelar através da palavra. A gente tem que aprender isso. O Espírito Santo não é nosso escravo. Ele não é nosso empregado para nós ficar tendo contendas e emulações. Canais disputando horários um com o outro. Porque fulano de tal tem mais, cicrano tem menos. Porque o fulano entrou nesse horário. Porque aquele horário. Porque não, porque isso, porque aquilo. Irmãos, deixa. Faça você a tua parte. Seja você o bom samaritano, desça. Desça para servir. Não desça para se aparecer. Seja o bom samaritano. Naquela hora desça na presença e diga: Senhor, se houver alguém nesta hora caído, necessitado de uma palavra, eis-me aqui, eu vou me colocar agora na posição e o Senhor vai me usar, nem que seja para uma alma
te ouvir e ser salvo e ser vacinado do pecado. Mas não, irmãos, ao invés disso, estamos vendo somente guerras e contendas, lutas, querendo um ser melhor do que o outro. Deus lá da glória está contemplando isso. Isso faz com que a cabeça das pessoas dê um nó. Pessoas que não têm a mesma linha de raciocínio, talvez que a minha e a sua, não têm o mesmo nível de amadurecimento espiritual. Olhem para mim, olha para você, olha para outra pessoa e vê essa disputa e fala, mas os crentes estão se matando. Olha só que coisa feia. E é feio, irmãos. É feio. Faz sua parte, fulano faz a dele, o outro faz a dele. Nós somos livres. Deus dá 24 horas no dia. Nós somos livres para escolher um horário e fazer o que quiser, desde que leve o evangelho, leve a palavra. Não importa. Se fosse assim, as igrejas todas não abririam às 19 horas. A maioria não estariam em oração, independente da placa. Não estariam em oração às 19 horas. Cada um escolhe aquela a qual ele quer ir. É livre. Cada um é livre para escolher onde quer ir, aonde fica. Parem com essa disputa. Acordem. Estudem a palavra de Deus. Isso está entristecendo o Espírito Santo. O Espírito Santo quer ter mais ousadia para te usar. Ele quer que você dê mais lugar. Que deixe de olhar para A ou para B. O que ele faz ou deixa de fazer. Onde ele entra, deixou de entrar. O horário dele, o horário dela. Não importa. Faz você. Faz a tua parte. Aleluia, glória a Deus. Imulação é uma coisa feia. Imitar, ser melhor, ciúme, subir aquele ciúme. Já sofreu um amargo ciúme? Já? Inveja, é a mesma coisa. Ai, não acredito. Ai, ele entrou. Ai, eu não acredito, tinha tanta gente aqui, foi tudo para lá. Ai, eu não acredito. Você está sofrendo as obras da carne, você não está sendo uma pessoa espiritual. Se você for espiritual, você não vai se importar. Não vai. O que é de Deus fica. O que Deus trouxe para escutar aquilo que você tem a dizer, que o Espírito Santo de Deus vai te usar, o próprio Espírito vai segurar aquelas pessoas e elas vão ouvir o que Deus tem a dizer. Mas se você for uma pessoa carnal, o próprio Espírito Santo de Deus vai tirar e vai levar aquelas pessoas. Porque Ele não tem prazer na nossa vida quando nós somos carnais. Mas Ele tem prazer na nossa vida quando nós somos espirituais. Aleluia. E olhamos com os nossos olhos do Espírito. Glórias a Deus. Não sejamos meninos na fé. Cresça. Deixa Jesus Cristo dominar a tua vida. Deixa Ele reger os dons do Espírito na tua vida. Não queira ser melhor do que Ele. Ele, sendo Deus, Ele desceu. Vamos ler. Vejam bem, os homens querem ser melhor uns que os outros, né? Jesus Cristo, Ele diz assim na palavra. Filipenses 2. E eu vou ler o verso 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. E hoje o que a gente está vendo? As pessoas imitando umas às outras. Para quê? Para ser superiores, invejando, enciumando, né? Praticando as obras da carne, querendo ser melhor um que o outro. Aonde a palavra diz que o próprio Cristo, Ele sendo Deus,
Não é assim que diz a palavra? Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele poderia, mas ele desceu, se humilhou até a morte e morte de cruz. E nós não queremos ser humildes. As pessoas falam assim: fulano é tão humilde. Pisa no pé dele para você ver. Pisa no pé dela. Fala alguma coisa dele. Fala alguma coisa dela. Jesus Cristo, ele nos ensinou. Ele nos ensinou com amor. Com amor. Como andar na sua palavra. Como fazer a sua obra. Jesus Cristo não andou competindo com ninguém. Quando João Batista veio, ele disse que estava preparando o caminho do Senhor. Ele era a voz que clamava no deserto. Olha o que diz a palavra aqui. O testemunho de João Batista. João 1,19. E este é o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes, levitas, para que lhe perguntassem: quem és tu? E confessou, e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então quem é? És Elias? Disse ele: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. E disseram-lhe: pois, quem és? Para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? Disse: eu sou a voz que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus, e perguntaram e disseram-lhe: por que batizas? Pois se tu não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta. João respondeu-lhes dizendo: eu vos batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, aleluia, do qual eu não sou digno de desatar a correia das alparcas. Estas coisas aconteceram em Betabara, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem, que é antes de mim, aleluia, Jesus, porque foi primeiro do que eu, e eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. E João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, este me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, este é o que batiza com o Espírito Santo. Oricanta, labai, aleluia. Glórias a Deus. Tá vendo, irmãos? Aleluia. João, aleluia, Jesus. Ele não teve, aleluia, Jesus, glórias a Deus, a competição, ciúmes, emulação, aleluia. Mas era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Ele veio preparar o caminho do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Nem o seu nome ele disse, aleluia. Mas ele disse: eu sou a voz que clama no deserto. Aleluia, glórias a Deus. E hoje, quantos que querem crescer, nem falam o nome de Jesus Cristo, aleluia, Jesus. Mas eles querem aparecer mais do que Jesus, aleluia. Grande Deus de maravilha. Irmãos, que Jesus cresça, nós diminua. Que nós venhamos reconhecer as nossas misérias, nossas faltas. Nós somos miserável pecador. Sem Jesus nós não é nada. Aleluia, Jesus. Precisamos descer a cada dia. Precisamos buscar, aleluia, Jesus, glórias a Deus, do Espírito Santo, discernimento, sabedoria. Aleluia, repreender as obras da carne, dizer: não, eu não vou fazer o que a minha carne me manda,
mas eu vou fazer a obra do Espírito, aleluia, Jesus. Deixar de rivalidade, deixar de emulação, de ciúme, de inveja. Cada um fique na posição que Deus o chamou, aleluia, Jesus, glória a Deus. E faça segundo a vontade do Espírito Santo. É muito bom, irmãos, buscar o Espírito do Senhor. É muito bom andar na direção do Espírito, aleluia. Quem anda com Jesus não é confundido, aleluia, Jesus. Mas quem anda na carne é confundido, irmãos. Quem anda na carne é embaraçado. Não tem, aleluia, vida com Deus. E como ele vai ter uma vida para dedicar ao próximo? Aleluia. Como é que ele vai poder falar de Jesus ao próximo? Ele fala somente para o seu crescimento. Ele só fala para ter visualização. Muitos deles monetizaram seus canais para ganhar dinheiro nas costas do povo. E as pessoas achando que é verdade aquilo que eles falam. Amém? Que Deus abençoe a todos. Essa é a primeira parte desse estudo. E em nome de Jesus Cristo logo estaremos fazendo as outras partes. Amém? Que Deus abençoe. A primeira deste estudo que eu falo do dia de hoje, tá bom? Que nós já colocamos aí outros estudos sobre as obras da carne. Que Deus abençoe. Que o Espírito Santo de Deus ele possa falar mais e mais em teu coração. Se Deus quiser, né? Logo estaremos postando as próximas partes, em nome de Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus, fiquem todos na paz. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui, ó Deus querido, para te agradecer, Espírito Santo. Ó meu Deus querido, Deus maravilhoso, por esta manhã, meu Pai, na tua presença, meu Deus, essa tarde, essa noite, que essa pessoa vai ouvir a tua voz, vai ouvir este áudio, meu Deus, que o Senhor venha abençoar, guardar, livrar, proteger, que o Senhor venha dar vitória. Meu Deus poderoso, venha abençoar, livrar e guardar, Senhor da glória. Colocar, ó Deus bendito, tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do Senhor.